Existe um ritmo ideal de leitura? Qual é esse ritmo? Eu sou o Chicão e vou te mostrar o que eu li em 2022. Vem comigo. Bom, na verdade, então, né, o ritmo ideal é aquele ritmo que você lê, né, o ritmo que você determina para as suas leituras. Seja ele um livro, 2, 10, 20 ou 30 ou 100 livros por ano. O importante é ler. Cada um tem ali um ritmo de leitura, lê no tempo que dá para ler, então uns vão ler mais livros, outros vão ler menos livros. Isso não importa muito na quantidade de leitura, e sim, ler sempre é importante ler, né? Então, se lê um, tá bom, se lê dois, tá bom, 3, maravilhoso, 10 e assim vai indo. A gente sempre faz aí no começo do ano aquela lista de livros, né? A gente separa aquela lista de livros, né? Eu mesmo separei uma lista de livros aqui, já separei os livros, eu sempre separo os livros que eu quero ler ali durante o ano. O que acontece? Durante o ano a gente vai tendo outros o contratempo, o trabalho, né? Eu voltei esse ano, então, foi um ano mais complicado para mim em questão da leitura. Em 2020, então, eu li aí 20 livros. Em 2021 eu já li 19 e esse ano eu já li um pouco menos, né? Até porque eu voltei a trabalhar mais na parte da 2022, 2020, teve a pandemia, fiquei mais tempo em casa. Mas eu voltei a trabalhar e aí eu tive uns contratempos, fiquei um pouco estressado também e eu acabei dando uma diminuída na leitura esse ano. Então eu li esse daqui que eu vou mostrar para vocês, são 5. Teve um que eu transitei ali entre o final de ano agora. Então tente buscar o seu ritmo de leitura, não se apegue a listas que o pessoal faz, que leu 100 livros, 50 livros. Não existe um objetivo assim, eu preciso ler tantos livros. Lê a quantidade que você consegue ler mesmo, né, no seu dia a dia. Ler tem que ser prazeroso, né, não pode ser uma coisa forçada, assim, eu preciso ler 50 livros durante o ano. Não, eu tenho que ler aqueles livros que eu achar que eu gosto, que eu tá ali na estante para ler, e conforme vai indo, vai pegar. Se eu conseguir superar a lista que eu separei aqui para ler, se eu conseguir superar essa lista, ótimo. Se eu conseguir fazer metade dela, ótimo também. Então não existe esse negócio de uma leitura ideal, né? É claro que tem aplicativos, né? Eu vou deixar aqui no Scooby aqui um dos aplicativos que eu uso, que marca ali o tempo de leitura que você está tendo, né? Então ele te dá ali você separa os livros que você quer, você cadastra o livro que você quer ler durante o ano e ele te dá uma média ali mais ou menos de quantas páginas dias você precisa ler para poder alcançar aquela quantidade de livros no final do ano. Isso é legal porque isso você consegue ter uma noção de se você está indo bem ou não na leitura de acordo com aquele calendário ali que você separou de livros para você ler, né? Claro, eu separei bastante livros, eu sempre separo uma média aí de um livro por mês, são 12 livros, ou um pouco mais de um livro por mês, às vezes 20 livros eu separo, porque também vai muito do humor, né? Eu vou chegar aqui na estante, olhar e falar assim, hoje eu tô mais para esse livro, eu tô mais para aquele livro, então depende muito do humor. É claro que quando chega ali agosto, setembro, outubro, você vai querer ler alguma coisa de terror, né, até por causa do Halloween ali, mas mais pegar nessa pegada de saber ali o momento certo de ler cada livro e ler, o importante é ler, né? Esse ano então de 2022, como eu disse, a minha leitura foi um pouco mais reduzida do que os outros 2 anos, mas eu cheguei a ler esses 5 livros aqui que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro da lista então é O Jogo do Anjo, né, do Carlos Ruiz Zafón, a leitura dele, né? Eu tinha lido ali A Sombra do Vento, tinha gostado muito da leitura, da escrita dele, né, da literatura dele. E é claro, ele escreve ali uma forma mais poética, né? Então eu acabei, tinha esses 2 na sequência, eu acabei lendo os 2 na sequência em 2022. Então logo no comecinho do ano eu peguei esse para ler, né? Vou dizer assim, esse livro ele se passa um pouco antes da Sombra do Vento, né? Eu tenho aqui no canal, vou deixar o link aqui do vídeo que eu tenho sobre a Sombra do Vento. Esse livro ele se passa um pouco antes da Sombra do Vento, né? Então na forma, se a gente for pôr na cronologia mesmo dos fatos, esse aqui seria anterior à Sombra do Vento, né? É claro que se você ler esse e ler a Sombra do Vento, ou se você ler a Sombra do Vento primeiro e depois ler esse, não vai fazer muita diferença. São 2 histórias que elas se encaixam, elas se cruzam, mas a princípio esse aqui conta uma história, aquele conta outra, então ele só tem os mesmos personagens que vão se cruzar na história, vão se cruzar ali na história de acordo com o passado. Eu dei 4 estrelas e meia, né? Lá no aplicativo, eu dei 4 estrelas e meia, porque ele vai com uma parte de sobrenatural ali no finalzinho ali que eu achei meio que não pegou bem com a Sombra do Vento. A Sombra do Vento, ele me deixou com a expectativa muito alta para chegar nesse livro aqui, mas 4,5 também é uma nota boa, né? Não chega a ser uma nota ruim. 4,5 é muito bom para um livro.
né? Nem todos os livros vão ser 5 estrelas, mas 4,5 para o livro é muito bom. Então esse passa antes e conta a história dos pais, né, do Daniel, né, que do Daniel é do primeiro livro, né, é o protagonista do primeiro livro. Então esse aqui conta a história dos pais do Daniel e é muito bacana por isso, né, conta bastante essa parte da história. Bom, esse foi o primeiro, né, que eu li ainda lá no começo do ano. Logo que eu já terminei esse, eu já engatei o segundo, eu não aguentei, eu falei assim, não, o segundo livro do Carlos Lafon, né, que seria o terceiro da ordem de lançamento desses livros, né, são 4 livros, né, é uma saga aí do cemitério do labirinto dos livros esquecidos, né? Não, cemitério dos livros esquecidos, né? Então são 4 livros e eles se intercalam entre eles. Então cada livro conta uma história e você pode ler ele na ordem que você quiser. Eu segui a ordem de lançamento, né? A Sombra do Vento foi o primeiro, o Jogo do Anjo e agora o Prisioneiro do Céu, que é esse terceiro livro. Bom, esse aqui já me ganhou, né? Esse aqui conta toda a história do Fermin, né? Então conta a história do Martim, né? De toda a parte de quando eles foram presos ainda. Então tem toda uma história, conta toda a história do passado do Fermin, né? Então esse aqui é um livro bem bacana, constrói bem a trama ali entre o passado e o presente, né? Trazendo nessa linha de tempo entre os dois. E é um livro que eu favoritei. Esse sim ganhou 5 estrelas porque é um livro que realmente bacana esse livro. Eu gostei muito desse livro. Eu estou na expectativa de ler o outro, agora, Labirinto dos Espíritos, que é a sequência, que é o 4º livro. Ainda não comprei, ainda não tenho ele, mas provavelmente esse ano eu vou estar adquirindo esse livro e vai colocar na lista, com certeza, né? Bom, esse então foi um 5 estrelas, né? Então esse... e demorou um pouco mais para me ler esses 2 livros, até porque no começo do ano foi mais difícil de ler, né? Mas aí eu fui conseguindo aí chegar ali até o meio do ano lendo esses livros, né? Então demorou um pouquinho para me ler mesmo. Logo em seguida eu peguei esse aqui, né, do Josh Mehlman, né? Então ele é um pouco mais curtinho, até porque esses 2 livros aqui do Carlos Lafon, né, eu demorei um pouco mais para ler eles, então fiquei ali um pouco meio mais cansado de ler eles mesmo, até porque é uma leitura mais densa, né, do Carlos Lafon, é uma leitura com bastante detalhes, né? Então eu peguei esse aqui, que é mais curtinho, falei, vou ler esse aqui, até porque eu vi a fama eu tenho aqui a Caixa de Pássaros, né? E tem uma adaptação, né, da Caixa de Pássaros. E aí eu falei assim, bom, eu vou ler esse livro, né? E eu não tinha lido ele ainda, e eu peguei ele para ler. Bom, esse livro, então, ele tem bastante metáforas, né? Então ele é um livro que você tem que ler ele e depois parar e ficar pensando no que você leu, né? Então eu não gostei muito dessa parte. É um livro que ele vai muito rápido ao ponto, né? Realmente é uma casa no fundo do lago. Existe uma casa no fundo do lago, um romance adolescente ali que vai até aquela casa, que mergulha até aquela casa, tem uma parte ali meio sobrenatural da casa, mas ele fica nisso, e aí fica aquele negócio, sabe, aquela metáfora que você tem que completar depois que você lê o livro, que você vai ficar pensando no que você leu, o que é a casa, o que é, sabe, tudo que aconteceu no livro. Então é um livro que eu dei 2 estrelas por isso, porque eu achei que ele não é uma leitura boa, mas também não é ruim, sabe? Ele é uma leitura que te engana um pouco ali no final, né? No final você fica assim, meio assim, e aí? Tipo, acaba meio do nada, né? Quem assistiu aí Caixa de Pássaros sabe o que eu tô falando, quem lê o livro também sabe o que eu tô falando, e geralmente ele acaba o livro do nada, e, sabe, sem explicação, sem fechar as pontas ali da história, e você que aí confabula, ou você que termina dando as teses que você achar que tem que dar para a história. Então isso de metáforas ainda complica um pouquinho mais, né? Então o livro quando tem muita metáfora assim, fica aquele negócio, será que ele quis dizer isso mesmo? Será que não? E cada um pensa uma coisa diferente depois de ler. É legal por isso, né? A gente acaba completando o livro, mas tipo, fica meio vago às vezes. Assim, termina assim meio sem amarrar as pontas, né? Do nada assim termina, e aí fica aquele negócio, e aí, o que aconteceu? Por que aconteceu isso, né? Então é um livro que não me agradou muito por isso. Bom, logo na sequência, então, aí eu peguei o Livro dos Espelhos, né? Eu estava querendo muito ler esse livro, né? Tava bastante vontade de ler esse livro. Eu achei ele, comprei esse livro, falei assim, bom, já vou ler. Eu comprei e já fui ler ele, né? Bom, ele teve na minha avaliação 3,5 estrelas, né? Então, 3,5 estrelas porque ele é uma história boa, sim.
é uma história que você trabalha assim várias verdades, né? Então cada um tem a sua verdade, né? Então fala assim de um escritor que escreve um livro, um manuscrito, aliás, e aí um professor, um aluno, uma outra aluna, e aí se envolve todo mundo, cada um tem a sua verdade ali na história, e aí ó, uma morte, sabe? Cada um tem o seu lado da história, vamos dizer assim. Cada um está na sua verdade. Então por isso que é livro dos espelhos, porque são várias histórias e todo mundo tem um motivo para ser culpado ou não ser. E aí no final ele se desvenda tudo o que aconteceu. É um livro bacana, para quem gosta de um livro de suspense ali. É um suspense que você começa a pegar no meio pro final, você consegue começar a identificar algumas coisas, mas todo mundo tem razão, todo mundo tem sua história, todo mundo tem sua verdade, e só no final a gente tem ali o que realmente aconteceu. Foi justamente o final que eu tirei um pouco das estrelas dele, né? Não chegou, acho que ficou 5 estrelas, nem um 4 estrelas, por exemplo. Então ficou no 3 estrelas e meio mesmo. Bom, logo depois desse, então, eu peguei um clássico, que é um clássico que todo mundo gosta, alguns pode ser que não goste, mas eu acho que todo mundo gosta, é o 1984, né, do George Orwell. Bom, nem preciso falar muito desse livro, né? É um livro de distopia, é um livro que se trata aí de governos autoritários, né? Então ele escreve esse livro aqui logo depois da Segunda Guerra, ali, no finalzinho depois que passou a Segunda Guerra, e ele traz ali mais uma, como vou dizer assim, esse livro é mais como se fosse uma denúncia, né? Olha, cuidado com os governos autoritários, cuidado com a censura, cuidado com as fake news, cuidado com a narrativa, a criação de narrativa, cuidado com a reconstrução da história e muitas coisas que falam nesse livro aqui que realmente a gente até vive aí, né, no dia a dia da gente. E a gente tem que ficar esperto para a gente não cair nas armadilhas dos governos autoritários. Então, sim, é um livro que abre um pouco aí o olho, abre um pouco a mente para essa parte da política, né? Então, a gente tem que abrir o olho para não cair nessas tramas dos políticos. E esse livro ele traz bastante isso, né? Então, tem todo uma construção de quem é um inimigo, quem não é, uma hora é um, outra hora é outro, as narrativas, a construção das fake news, a mudança do passado, a mudança da história, né? E nosso personagem, então, ele vai acordando, ele vai saindo dessa construção, dessa alienação, né? E aí acontece, a história vai se escrevendo. Eu vou fazer uma resenha dele depois, mais bacana, contando mais detalhes sobre esse livro, mas é um livro bacana de ler. Eu dei 4 estrelas para ele, né? Porque realmente, assim, tem muitas coisas que me deixou ali meio vago para mim nessa parte de leitura dele, né, da leitura desse livro. Então, no final, é legal pela construção, né, da história, é legal pela como ele leva essa distopia, né? É uma distopia que se parece muito com vários governos autoritários que ele já teve, né? Então ele tem essa pegada. Então ficou ali meio vago algumas coisas, principalmente na história mesmo do personagem, né? Não da história em si, mas sim do personagem. Mas livro muito bom, é um clássico e esse aqui é 4 estrelas e eu recomendo também essa leitura, né? Então é um dos livros que eu gostei de ler em 2022. E por último, então, ficou, né, Príncipe da Névoa, também do Carlos Ruiz Zafón, né, o terceiro do Carlos Ruiz Zafón esse ano. Né? Então, esse ano eu só acho que ficou o Marina ainda para trás, que eu vou tentar ler esse ano, agora 2023. Mas em 2022, então, eu consegui ler esses 3 livros do Carlos Ruiz Zafón. Esse aqui, na verdade, eu terminei agora, essa semana, né, no comecinho do ano, na verdade. Então, eu li ele um pouco, né, entre os dois períodos aí. Mas é um livro que com certeza ganhou 5 estrelas, tá? É um livro curtinho para ler. É um livro que a história ela é bem amarradinha. Você tem toda ali uma construção de uma história bem bacana, com o vilão bem construído, né? Na verdade aí é toda uma jornada de herói do personagem, né? Que ele vai descobrindo as coisas, ele se muda para uma cidadezinha, são 2 irmãos que se mudam para uma cidadezinha. Nessa cidadezinha ele conhece então outro adolescente, né? E eles fazem amizade. Esse adolescente conta a história de um navio que afundou na região, né? Que até fala sobre o holandês voador, né?
provavelmente vai ter um videozinho rápido aqui falando sobre o holandês voador, por causa dessa história que fala aqui no livro. E é uma história bacana, se passa toda nesse contexto desse navio que naufragou ali na costa, ali, né, onde eles vivem ali, e que a história se passa toda ali. Então tem o vilão, tem aquela construção, tem palhaço, né, tem o vilão, você tem um circo, você tem um bruxo, você tem um mistério. Então você tem tudo nesse livro, ele é completo, ele é bem bacana, é um livro que compensa bastante ler, é um livro que eu indico 5 estrelas com certeza. Então Carlos Ruiz Zafón dispensa comentário, entrou aí na lista de um dos meus escritores prediletos, né, aí junto com a Agatha Christie, com Stephen King e com Edgar Allan Poe. Então com certeza Carlos Ruiz Zafón ele entra aí para essa lista de autores e escritores que são meus favoritos, né? Então ele com certeza entra. Há uma escrita poética bem detalhada, uma escrita que faz a gente gostar mais de ler os livros dele, né? Pena que ele não autorizou, né? Ele não deu autorização para fazer adaptações dos livros dele. Então provavelmente a gente não vai ver isso em tela, mas seria bem bacana, principalmente A Sombra do Vento, que eu gosto muito. E agora esse aqui, com certeza. E Marina, que já está aqui também para poder ler esse ano de 2023. Espero que seja assim uma leitura boa também. Bom, esse aqui também são 4 livros, né? Depois eu fui pesquisar e vi que são 4 livros. Se eu não me engano, não vou lembrar os nomes dos outros agora, mas parece que tem... não vou lembrar mesmo agora, mas são mais 4 livros. Fora Marina, né? Tem o Marina, esse aqui, e mais 2 livros que tem. Eu vou colocar aqui eles aqui, então provavelmente vai ficar aqui o nome deles aqui, que agora fugiu da memória, não lembro, mas eu vou deixar a foto deles aqui, né, dos outros 2. E é uma leitura bacana. Bom, então é isso. Esse foi meu ritmo de leitura de 2022. Não li tudo aquilo que eu separei para ler, como eu disse, não importa. Eu acho que a gente lê o que a gente dá para ler naquele momento. E é claro, são leituras prazerosas. Eu adorei ler esses livros todos aqui. Foram livros que me trouxeram bastante conhecimento e das histórias dos escritores, né? Então foram livros que com certeza me agregou bastante aí no conhecimento de literatura. Bom, então foi essas as minhas leituras de 2022, né? Essas foram as minhas leituras de 2022. E como eu disse, então, é importante a gente sempre estar lendo, mas não importa a quantidade. O que importa é que você continue lendo, um livro, 2 livros, 3, 10 por ano, e isso é o que importa, sempre estar lendo alguma coisa, né? Então, se eu conseguir ler metade do que eu separei, tá ótimo. Se eu conseguir ler um pouco mais, tá ótimo também. E o que importa é a gente estar aqui fazendo vídeos aqui para vocês, contando um pouco da nossa história como leitor, né? Contando a nossa história de cada livro desse que a gente lê. Eu vou tentar fazer aí um vídeo de cada livro desse. É um pouco difícil fazer as resenhas desses livros, até pelo tempo que eu tenho. Mas é claro que eu vou trazer aqui para vocês essas resenhas ao longo do ano, conforme eu vou lendo eles. Bom, era isso que eu tinha para começar esse ano, esse primeiro vídeo, né, do ano. E é claro, 2023 eu já separei meus livros e já estou no meu segundo livro desse ano, então eu quero aí, ver se esse ano eu consigo ler um pouquinho mais. É claro, já passou aquela turbulência do ano de 2022, já estamos em 2023 e vamos aí seguir aí a sequência lendo muitos livros aí, trazer várias resenhas aí para vocês aqui para o canal. Desde já um muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.